feedback de hoje nós iremos falar sobre trabalho e amamentação. Como eu consegui conciliar os dois? Esse é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre amamentação, por isso deixe seu like, se inscreva para receber notificações quando eu postar um vídeo. Eu sou professora há 5 anos e eu tive só 4 meses de licença maternidade. Tive um pouquinho de dias a mais porque minha licença acabava no Natal. Então a aula voltava por volta do dia 20 de janeiro. Nós professores voltamos um pouquinho antes, então eu tive aí mais uns 15 dias de licença. Mas para meus bebês que mamavam exclusivamente, foi bem complicadinho. Por quê? Porque eles dependiam em sua totalidade de mim. Graças ao bom Deus, minha mãe mora próxima à escola e eu consegui conciliar, né, junto aos coordenadores, o horário, né, para mim poder amamentar os bebês. Para mim e para minha casa amamentar não tinha como, eu morava muito longe, escola, eu moro numa chácara, então eu levava os bebês todos os dias para a casa da minha mãe, às 6 horas da manhã. Eu dava aula somente de manhã, tá, gente? De tarde eu ficava com os bebês. Mas eu não podia me dar ao luxo de parar de trabalhar. Realmente, eu queria muito parar de trabalhar e me dedicar exclusivamente a eles, mas não foi possível. Eu levava os bebês todos os dias cedo para minha mãe. Amamentava eles antes das 7, né? E quando era 9 horas, né, 9h15 mais ou menos, eu ia para casa da minha mãe amamentar eles novamente e retornava às 10 horas para a escola. Ou seja, de 2 em 2 horas eu tinha um intervalo a qual eu ia amamentar. Eu amamentava às 7 da manhã, voltava da aula e retornava para amamentar novamente às 9 da manhã. Ou seja, 2 horas após esse intervalo. Depois eu voltava para a escola às 10 horas e retornava para buscar os bebês meio-dia. Então eu dava mamar novamente quando eu buscava eles. Eu tentei no início a retirada de leite, mas por ser gêmeos era um processo muito desgastante retirar o leite para eles, né, com a bombinha. Foi muito difícil para mim, então a melhor, né, assim, estratégia foi realmente levar eles todos os dias para minha mãe, só que era um sofrimento realmente, né? Pegar neném cedo, 6 horas da manhã, eles estavam dormindo, colocar em bebê conforto, levar, né? Mas nós vencemos, eu não desisti, por mais que teve dificuldades. Porque não adianta eu chegar aqui para vocês e falar que é fácil, porque não é. Mas mãe tem amor de sobra e assim, se dedicar para conseguir mesmo. Eu não queria tirar eles do peito, né? Tem a fórmula e tudo, mas realmente eu queria que eles amassem até quando eles quisessem. Conforme foi passando o tempo, eles foram querendo mamar mais. Como entrou com a alimentação, né? Com a sopinha, com frutinha, eu levava frutinhas, eu levava sopinha pronta para minha mãe e ela os alimentava. E foi assim dos 4 meses e meio, quando eles estavam com 4 meses e meio em janeiro, até junho, quando eles estavam com 11 meses. Então foi aí um período de 6 meses e meio essa rotina. Foi bacana. Quando eu voltei a trabalhar em agosto, eles ficavam com a minha sogra, né? Eles já estavam praticamente com 1 ano. Porém, eu continuava dando peito, tá, gente? Eu dava o peito antes de ir para a escola e a hora que eu retornava. Agora o intervalo era maior porque eles se alimentavam de mais coisas. Então, eu consegui conciliar a amamentação assim até o Natal, final do ano, quando infelizmente eu tive que tirar eles. Eu não queria. Vários especialistas defendem a amamentação até 2 anos, só que estava se tornando um processo muito desgastante para mim e para os próprios bebês, que acordavam muito à noite. Eles não dormiam nem de noite nem de dia, querendo mamar o tempo todo. E eu, que nem um zumbi, né, acordando a noite inteira. E eu via que não estava fazendo bem para eles não dormir bem. Comigo, né, eu sou adulta, eu falei, não, é uma fase, eu vou aguentar, né, por amor a eles, mas para eles não estava fazendo bem. Então eu retirei eles do peito e eles passaram a dormir a noite toda. A digestão do leite materno ela é muito rápida. É diferente do que eu dar uma mamadeira de fórmula, uma mamadeira de leite de vaca antes deles dormir, que atualmente meus bebês mamam leite mesmo natural da vaca. Eu moro numa chácara, né, como eu já disse.
E aí, hoje em dia, eles mamam e dormem a noite toda, porque é um leite mais pesado para ser digerido, diferente do leite materno, que a digestão é rápida. Deu tudo certo no final, eu consegui amamentar, mas para vocês que às vezes moram muito longe, não tem como conciliar essa questão, não tem quem more perto. Tem também a licença amamentação, então o CLT vai te auxiliar nisso. Você tem direito a 30 minutos em cada período para amamentar. Se não tiver como você ir amamentar seu bebê, você tem direito a sair 1 hora antes, né? Entrar em consenso com a empresa ou ganhar dias a mais, né, nessa licença maternidade. Porque, gente, a própria OMS, né, diz que nós devemos amamentar até os 6 meses. E por que todas as empresas não têm licença de 6 meses, então? Que eu creio que deveria ser o mínimo. Mas, infelizmente, a nossa realidade não é essa. Então, o mínimo que nós podemos fazer é lutar por nossos direitos. E graças a Deus deu tudo certo e vai dar certo para você também. Só você ter força de vontade, busca força no Senhor nosso Deus e Ele vai te ajudar também, vai dar tudo certo. Então, obrigada para quem ficou até agora. Dê seu like, se inscreva, que eu vou ter muito mais dicas para vocês, vários feedbacks sobre conselhos médicos, conselhos de pessoas experientes, o que deu certo e o que não deu. Obrigada novamente.